rodada 29 do Brasileirão 2024 começou na quinta-feira com o Criciúma vencendo por 2-0 o Atlético Goianiense. E com essa vitória, o Criciúma se mantém fora da zona de rebaixamento, enquanto o Atlético se mantém lá na lanterna. E para mim, o Atlético, sinceramente, já está rebaixado. Bom, o Criciúma teve 2 gols ali que tiveram revisão do VAR, mas foram confirmados, realmente não tinha impedimento, não tinha nenhuma irregularidade. E o Criciúma conseguiu essa vitória jogando no Heriberto Rios. Vitória fundamental, né, para permanecer na Série A. O Fluminense venceu por 1-0 o Cruzeiro, também na quinta-feira, o reencontro do Fernando Diniz com o Fluminense, e a gente viu um Cruzeiro muito frágil na saída de bola, principalmente com o Cássio e com o Zé Ivaldo. O Cássio nunca foi bom, né, jogando com os pés, com as mãos ele é excelente, mas com os pés sempre deixou a desejar, né? Nunca foi bem nessa questão. E o Zé Ivaldo também deu mole muitas vezes, apesar de que no lance do gol do John Arias ninguém teve culpa, né? Nem o Cássio, nem o Zé Ivaldo. Mérito total para o John Arias e para o Paulo Henrique Ganso, que deu assistência, né? Jogada dos dois, que já tinham ensaiado antes alguns lances que levaram perigo também, mas ou pararam no Cássio ou finalizou para fora, né? O Arias, que deve se despedir do Fluminense no final do ano, e é sem dúvida o melhor jogador do time no ano. No ano passado, não dá para dizer se foi ele, se foi o Cano, teve muita gente bem, né? E esse ano é um ano difícil para o Fluminense, mas o Arias nunca esteve mal, inclusive o time sofreu muito, né, enquanto ele estava lá na Copa América com a Colômbia, desfalcou o Fluminense por um bom período. O Diniz conseguiu dar a segunda vitória ao Fluminense, né? Como técnico do Fluminense nesse Brasileirão, ele venceu um jogo, que foi contra o Vasco, lá na terceira rodada, se eu não me engano, e agora ele dá a segunda vitória ao Fluminense no campeonato, dirigindo o Cruzeiro. E é o terceiro jogo dele pelo Cruzeiro, 2 derrotas, aliás, 2 empates e 1 derrota, né? Perdeu para o Fluminense, empatou na Sul-Americana, empatou também com o Vasco na última rodada do Brasileiro, na rodada 28. O Grêmio venceu por... O Grêmio venceu por 3-1 o Fortaleza nesta sexta-feira. O Aravena abriu o placar para o Grêmio aos 13 minutos, o Fortaleza empatou com o Hércules aos 18. E aí no segundo tempo tivemos a expulsão do Mancuso, né, jogador que acabou de chegar no Fortaleza. Estava bem no jogo até então, mas o Grêmio já tinha conseguido voltar à frente do placar antes da expulsão dele, né, com o Bright White fazendo o segundo gol do Grêmio. E no final, Soteldo, primeiro ele mandou na trave, na segunda chance ele não perdoou. E eu tenho que destacar também a falha do João Ricardo, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro com Fortaleza, mas ele falhou no gol do Bright White. E no terceiro gol, né, o Soteldo mandou primeiro na trave, na segunda oportunidade ele guardou na rede. O Grêmio também teve a expulsão do Fábio, mas aí já estava no final da partida e não influenciou em nada, né? Vitória da equipe de Renato Gaúcho, se mantém longe, entre aspas, do Z4, mas respira, enquanto o Fortaleza é um resultado negativo, né, para quem quer ganhar o título. Embora um jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, independente da situação que o Grêmio esteja, sempre é muito difícil de se vencer. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou Liga Arena, no tapetinho, que não era o do Botafogo, mas ele não sentiu dificuldade e venceu com o gol de Igor Jesus, que foi convocado pelo Dorival Júnior e estará com a seleção brasileira nas 2 próximas rodadas das eliminatórias. Então o Igor Jesus faz o gol da vitória do Botafogo. O Atlético Paranaense até teve mais posse de bola, mais finalizações no total, jogando em casa também, né? Precisava vencer para se afastar do Z4, não conseguiu, perdeu e se aproxima do Z4, numa temporada que é, sem dúvida, muito frustrante para o torcedor do Furacão. Sem títulos no ano do centenário, apenas o título estadual, né? Mas os títulos grandes, como era o caso do Brasileiro, a gente já não esperava muito do Atlético, né? Porque é um campeonato mais difícil para se disputar com um elenco que não é tão vasto assim. Mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana esperava mais o Atlético Paranaense, ele acabou sendo eliminado nas duas, nas quartas de final. Caiu para o Vasco na Copa do Brasil e caiu para o Racing na Sul-Americana. Resta agora se manter no Brasileiro e tentar, quem sabe, uma vaga para a Sula do ano que vem. Enquanto o Botafogo se mantém na liderança e abre 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que empatou em 0-0 com o Bragantino. O jogo foi em Bragança Paulista e terminou assim, né, 0-0, com o Bragantino finalizando mais no total do que o Palmeiras, mas pouca coisa de diferença. E a posse de bola ficando do lado do Alviverde, mas como eu não assisti o jogo, não posso comentar muito mais de grandes chances desperdiçadas ou algo do tipo. O Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Vitória. Vamos destacar aqui o Alejandro do Vitória, que marcou um golaço nesse jogo. Ele, para mim, eu não tô lembrando de outros gols, mas o Alejandro fez 2 golaços nesse campeonato. Um contra o Cruzeiro, a lei do ex-rival, e agora um contra o Atlético Mineiro, seu ex-time, né? A lei do ex. Ele aposentou o Bruno Fux. A caneta que ele deu no Bruno Fux foi absurda
pedalou antes, deu a caneta e finalizou perfeitamente sem chance para o Everson para empatar o jogo para o Vitória. O Galo tinha saído na frente com 8 minutos com o Fausto Vera. O Eduardo Vargas fez o 2-0 no final do primeiro tempo. Ninguém esperava que o Vitória fosse conseguir chegar ao empate no segundo tempo, mas aconteceu. Wagner Leonardo fez o primeiro, o Alejandro fez o segundo de maneira espetacular. O Everson, goleiro, foi expulso quando já estava 2-2 e terminou assim, 2-2. O Gustavo Scarpa começou o jogo no banco, que para mim nem faz tanto sentido, visto que a Copa do Brasil vai ser só lá no dia 19, vem a data FIFA, não teria por que poupar o Scarpa, a não ser que ele estivesse sentindo alguma coisa, né, algum desconforto. Mas dessa vez o Scarpa foi poupado, o Paulinho também, novamente não ficou no banco de reservas. O Hulk até comentou depois do jogo com o Vasco na Copa do Brasil, o Paulinho vem se esforçando muito para estar em campo, ele não está 100%, e por isso ele tem sido poupado em algumas partidas do Brasileirão. Foi o caso dessa partida contra o Vitória também. Agora o Scarpa, realmente não sei por que o Milito optou em deixá-lo no banco de reservas nessa partida. O Atlético não luta pelo título, mas ele luta para se classificar para a Libertadores, né? Ele pode se classificar via título da Copa do Brasil ou da própria Libertadores esse ano, mas não tem nada garantido ainda. Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Flamengo, o 15º jogo do Rogério Ceni contra o Flamengo, e ele segue sem conseguir vencer. Mais uma derrota aí do Rogério Ceni contra o Flamengo. Ele já dirigiu, ele já enfrentou o Flamengo, né, por 4 times diferentes, né? O Bahia, o Fortaleza, o Cruzeiro e o São Paulo. E não conseguiu vencer com nenhum. E o Bahia, nessa temporada, perdeu todos os jogos para o Flamengo. Né? Foram 2 vezes na Copa do Brasil e 2 vezes no Brasileirão. 4 jogos no total, 4 derrotas. O Ayrton Lucas fez o primeiro gol aos 35 do primeiro tempo, e até aí, né, a gente pensava, pô, só o lateral esquerdo pode fazer gol com o Felipe Luiz, né, um ex-lateral esquerdo. Aí na vitória na quarta-feira contra o Corinthians, gol do Alexandre. Quem abre o placar contra o Bahia, Ayrton Lucas, que foi titular e não o Alexandre nesse jogo. Só que aí teve o gol do Alcaraz no final, pênalti. O Santiago Arias, né, foi completamente sem noção ao meter a mão na cara do Gerson, né? Do Gerson, não, do Michael, perdão. E aí o Carlos Alcaraz bateu o pênalti e fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Gerson deu a bola para ele bater. O Gerson, para mim, foi o melhor jogador em campo, né? Para todo mundo que estava na transmissão. E o Gerson fez uma partidaça, indiscutivelmente. Foi convocado para a seleção. Vamos ver quantos minutos que ele vai ter em campo com a amarelinha, né? Agora o Bahia, a luta pelo título já foi embora faz tempo. É tentar uma vaga na Libertadores. Mas tá mais fácil para pré, né? Ou até ficar fora. O Cuiabá venceu por 2-0 São Paulo e ainda respira na luta contra o rebaixamento. O Cuiabá continua dentro da zona, mas ainda sonha com a possibilidade de sair e manter, né, o recorde, o feito, né, que o São Paulo também tem, mas o Cuiabá é diferente, porque o Cuiabá foi fundado em 2001, então ele foi escalonando até chegar à Série A. O São Paulo já nasceu na elite, né, assim como o Flamengo, que é outro time que nunca caiu. São os três, né, que nunca foram rebaixados. O Cuiabá, desde que chegou à Série A em 2021, nunca foi rebaixado e ainda tenta se manter nesse ano. Bruno Alves e a lei do ex entraram em ação para abrir o placar com 4 minutos. E que golaço do Bruno Alves, né? A lei do ex muito bem aplicada. E o Cleison fazendo o gol aos 42 minutos. O gol do Bruno Alves, para mim, não foi mais bonito do que o do Alejandro, mas também foi um golaço, né, de bicicleta. E o Cleison foi a lei do ex-rival, né? O Cleison que jogou no Corinthians. Falando em Corinthians, o Corinthians empatou em 2-2 com o Internacional na Neoquímica Arena e o Yuri Alberto abriu o placar aos 3 minutos, recebendo assistência de Memphis Depay. Primeira partida do Memphis como titular no Corinthians. Aos 17 minutos, contando com desvio, o Bernabé empatou para o Internacional. No segundo tempo, pênalti para o Corinthians e o Yuri Alberto converteu. Lei do ex 2 vezes, né? Do Yuri Alberto contra o Inter. Foi a rodada da lei do ex. E o Ricardo Matias, no finalzinho, fez um belo gol para empatar o jogo para o Internacional. Resultado negativo para o Corinthians, que quando vencia não saía do lugar. E agora, né? São já 3 jogos sem vencer no campeonato. Perdeu para o São Paulo na última rodada. E agora empata com o Internacional. Aliás, são 2 jogos, né? Porque na 27 ele venceu o Atlético Goianiense, depois perdeu para o São Paulo. E agora empata com o Inter. E para encerrar, Vasco e Juventude em São Januário. O jogo terminou empatado em 1-1. Com 4 minutos, Edson Carioca abriu o placar para o Juventude. Léo Pelé foi reserva nessa partida, mas não foi uma boa atuação do Maicon, muito mal no jogo. Esforza também foi engolido pelo Edson Carioca nesse lance, né? Ele passou como quis ali pelo Maicon e pelo Esforza, fez o gol, sem chance para o Léo Jardim, mas aos 11 minutos, falha na saída de bola do Juventude.
O Maxime Domingues, fazendo sua primeira partida como titular pelo Vasco, o suíço, recuperou a bola e deu assistência para o Payet. Finalmente encontrou alguém que fala a língua dele, né, literalmente. E o Payet fez um golaço para empatar o jogo para o Vasco. Mas é isso, o Vasco até fez um bom primeiro tempo, teve chance sim de empatar, de virar o jogo no primeiro tempo, mas na segunda etapa o jogo foi bem ruim. E o Souza entrou no lugar do Esforza, foi expulso. E aí acabaram a chance, o Vasco venceu, o Juventude teve a oportunidade. O Piton salvou uma bola em cima da linha, o Léo Jardim fez uma defesa, o Juventude até reclamou de um pênalti que para mim não existiu. Então o resultado justo no final da partida foi 1-1. O placar final foi justo. Vamos lá, classificação depois de 29 rodadas, o Botafogo lidera com 60 pontos, 3 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, que tem 57. O Fortaleza tem 55, o quarto colocado é o Flamengo com 51, o São Paulo tem 47, é o quinto colocado, o Internacional tem 46, o Bahia 45, o Cruzeiro 43, o Vasco 37, Atlético Mineiro também, o Grêmio tem 35, o Criciúma também, o Bragantino tem 34, assim como o Juventude, o Atlético Paranaense tem 31, Fluminense 30, Vitória 29, aí já dentro da zona de rebaixamento Vitória, né? O Corinthians também tem 29, o Cuiabá 26 e o Atlético Goianiense 21. Pedro segue como artilheiro com 11 gols, Estevão tem 9, os dois estão machucados, o Estevão vai voltar em breve, né? Depois da data FIFA ele vai estar de volta e o Pedro não volta mais esse ano. Né? O Hulk tem 9 gols, o Flaco Lopes tem 9 também, e nas assistências, Estevão tem 7, Cauli 5, né? Não mudou nada nessa rodada em questão de assistência. Estevão já voltou, tá? Como eu disse, eu não vi o jogo do Palmeiras com o Bragantino, então não sabia, mas ele já voltou, começou no banco de reservas, mas entrou da partida contra o Bragantino hoje. Vamos lá aqui no GE, então, fazer a simulação do restante do campeonato.